Buenos dias a todos os ouvintes acá de la Rádio León, a todos aqueles que estão conectados junto com nós outros em el programa Conhecendo a Verdade de la Igreja Verbo de Vida em Coronel. Um dia bendecido para cada um de vocês. Vamos começar acá com uma oração para meditarmos acerca da palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para agregar a nossas vidas em esta manhã, em esse dia, para nos bendecir. Padre, em nome de Jesus, te dou graças por este dia mais de estar acá, Senhor, e poder compartilhar de tu poderosa e viva palavra para bendecir a vida, Senhor, de todos aqueles que estão escutando a hora em vivo, de todos aqueles que vão escutar depois essa palavra, Senhor. Eu oro, Padre, te pido para que tu Santo Espírito pueda hablar a seus corações, traindo entendimento, revelação, compreensão, Padre, de aquilo que vamos a meditar em esta manhã, para que eles possam compreender, Padre, as verdades de tu palavra e assim andar em la prática de esta palavra, Senhor. Graças te damos por tu presença, por tu Espírito e por tu palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém, glória a Deus. Um gosto, queridos, estar acá uma vez mais. Todos os viernes estou acá compartilhando de la poderosa e viva palavra de Deus para bendecir sua vida. E hoje vamos a meditar sobre algo que Jesus disse quando estava em la cruz. Algo bem importante que seguramente vai ser de bendição para tu vida. Abre tu coração para a semilha da palavra de Deus que vai ser plantada para que ela pueda produzir a 100 por 1. Amém? Aleluia. Então, vamos abrir aqui a Bíblia em Evangelho de João, em capítulo 19. Vamos a ler acá o versículo 30 solamente. Lo que Jesus dijo, algo que Jesus falou neste momento que estava em la cruz. Então, vemos acá em João 19, 30 que Jesus dijo, né? Quando Jesus hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E habiendo inclinado la cabeça, entregou el Espírito. Aleluia. Então, é sobre isso que Jesus falou, esse consumado es. Ou há outras versões da Bíblia que habla assim: todo está cumprido, todo se ha cumprido. Aleluia. Então, necessitamos entender o que está incluído em esse consumado es. Porque quando Jesus disse isso, queridos, está falando de uma ação que já foi hecha. Amém? Amém. Algo que Jesus já hizo. E se é algo que Jesus já hizo por nós outros, já é uma verdade em nossa vida hoje, em la vida de todo aquele que está em Cristo. Assim que vamos entender. Quando pensamos, por exemplo, em esta palavra consumado ou cumprido, dependendo da versão de tu Bíblia, entendemos que é um procedimento que se encontra realizado por completo. Consumado está hecho, verdade? Amém. Algo que não necessita mais complementar. Já foi hecho e de uma maneira completa. Podemos pensar também que é algo que logrou alcançar o mais alto grado de perfeição. E hecho, consumado, ou seja, que é irrepreensível. Então, naturalmente pensando, em esta palavra, podemos ter esse entendimento. Pero quando pensamos em la Bíblia, em Strong, em el significado original de la Bíblia, quando examinamos esta palavra consumado ou cumprido, entendemos que Cristo cumpriu a justiça de Deus por sua morte de cruz, por todos, para pagar nossos pecados. Então, nesse momento
que Jesús habló, consumado es, la justicia de Dios foi hecha para todos. Agora, isso não significa que já esteja sobre a vida de todos, porque uno há que reconhecer a obra de Jesus, aceitar seu sacrifício em la cruz, para que isto seja uma realidade em sua vida. Então, quando Jesus dijo, consumado está, né, ou consumado es, ele quis dizer que a obra que ele foi enviado a ser estava cumprida, foi hecho, é uma realidade. Agora entenda, queridos, está em cada um de nós outros reconhecer e aceitar o sacrifício de Cristo, confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, para que pueda receber esta tão poderosa salvação. Cristo já hizo sua parte. Agora está em cada um receber esta salvação, como crendo em seu coração, em seu sacrifício e confessando com sua boca. Então, consumado es, todo está cumprido. Aleluia, glória a Deus por isso. Todo lo que está incluído em esta declaração de Jesus em la cruz é para nós outros hoje, se você crer, se você já lo recebeu como Senhor e Salvador de sua vida. Então, toda a obra de Cristo, a justiça de Deus, que foi consumada neste momento em la cruz, é uma realidade em tu vida, se tu estás em Cristo. Vamos examinar outro texto das Escrituras, a carta que o apóstolo Pablo escreveu a los Colossenses. Vamos a ler o capítulo 1, versículo 13. Acá o apóstolo Pablo dijo, el cual, hablando de Jesus, nos ha librado, el cual nos ha librado de la potestade de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluia! Então, acá nesse texto, o apóstolo Pablo está falando justo de lo que Jesus hizo en la cruz. Deste momento que Jesus falou, consumado es. Então, em este momento, Jesus nos livrou de la potestade de las tinieblas. Então, quando uno vai a Cristo, creyendo em sua obra, confessando como Senhor, ele é trasladado de um reino para outro. Esta realidade em Cristo se torna uma realidade em tua vida. Aleluia! Por isso, para todo aquele que está em Cristo, podemos falar, eu sou livre. Se tu estás em Cristo, tu pode falar isto agora, em esse momento. Eu sou livre. Porque Cristo já pagou o preço por tu pecado. Porque Cristo já te liberou. Talvez você possa estar pensando, pero passa isso em minha vida, está sucedendo isso. Entenda que a obra que Cristo hizo é uma realidade. Agora, eu necessito conhecer para de hecho viver essa realidade em minha vida. Então, eu sou livre. É um hecho, é uma verdade para todo aquele que está em Cristo. Se tu estás em Cristo, esta é uma realidade em tua vida. Isso significa que estamos insertados em uma nova realidade em Cristo. Aunque tu não puedas sentir nada ou ver nada, pero entenda que algo grandioso e poderoso sucedeu em sua vida em aquele momento que você confessou a Jesus como Senhor e Salvador de tua vida. Você foi trasladado de um reino para outro. Você foi hecho nova criatura. Você hoje é livre. Amém? Essa é uma realidade em Cristo. Pero eu pergunto para ti nesta manhã, porque muitos crentes põem a liberdade em um futuro e não em el passado, como se Cristo aún fuera a ser por ti, quando em realidade ele já lo hizo. Por que isso sucede? É porque
muitas pessoas nunca se isso realidade, essa verdade nunca se isso realidade para elas, porque nunca lá viram algo como já hecho, como consumado é, como está hecho em sua vida. Se tu não entendes isso, se tu não veres isso, isso não vai ser uma realidade em tua vida. Então, vamos entender um pouquinho mais que se inclui, não é? Em esta salvação, ou seja, em consumado es, em las palavras de Jesus Cristo quando estava em la cruz. Eu pergunto para ti, queres saber qual é a vontade de Deus para tu vida? Creio que sim, queridos. Creio que cada um de nós outros desejamos conhecer mais e mais da vontade de Deus para nossas vidas. Então, quando tu miras a palavra de Deus, entenda que isso é muito importante. Todo o que está em passado é a vontade de Deus para nossa vida hoje. Então, tenho que aprender a ler as escrituras, a mirar, por exemplo, as cartas e entender alguns verbos que estão em el passado. Ou seja, que significa algo que já foi hecho por Cristo. Então, se eu estou em Cristo, aquilo que já foi hecho por Cristo pode ser já uma realidade em minha vida hoje, agora. Amém? Aleluia. Então, consumado es. Já se ha cumprido, já é uma realidade em Cristo. Este já, queridos, apunta a lo que somos em Cristo e lo que temos em Cristo. Se Cristo já lo hizo, todo lo que Jesus conquistou para nós outros, não é? Porque Jesus, entenda, ele não foi a la cruz solamente para te livrar do inferno, para que tu não tenha uma eternidade em el inferno. Não, ele comprou uma poderosa salvação para que tu pueda ter uma vida plena em Deus hoje, aqui, agora, e uma eternidade com o Senhor. Então, se Deus deseja que tu tenha esse conhecimento para poder desfrutar de tudo aquilo que Deus conquistou por meio de Cristo em la cruz. Então, vamos examinar agora alguns textos da Bíblia que o verbo está em el passado, para que tu entenda melhor. Amém? Então, vamos ver o tempo passado da palavra para entender nossa atual realidade em Cristo. Isso é importante, isso vai trazer livramento para tu vida. Recuerda que o nome desse programa é Conhecendo la Verdade. E la Verdade los hará livre. Muitas vezes a gente está esperando uma imposição de manos, né? Algo sucedendo para ser livre de algo em sua vida. E tu pode mirar hacia a palavra de Deus. E essa palavra que é viva e poderosa, obrar e te livrar de malos pensamentos, de coisas que estão em sua vida. Porque esta palavra tem poder. Amém. Amém? Então, vamos entender algo, por exemplo, que está em Efésios, em la carta que Pablo escreveu à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 1, no versículo 3. Vamos entender que em Cristo já somos bendecidos. Aleluia. Amém? Acá Pablo dijo em capítulo 1, no versículo 3 de Efésios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Senhor Jesucristo, que nos bendijo com toda bendição espiritual em los lugares celestiales em Cristo. Esse texto, querido, é grandioso, é poderoso, há muita revelação acá, pero vamos entender um pouco de lo que está escrito acá em esse texto. A primeira coisa que tu necessitas se dar conta acá é como está o tempo do verbo. Perceba que o verbo é bendijo. Concorda que está em el passado? Amém. Se está em passado, consumado é. Algo que já foi hecho. Amém? Deus já te bendijo. Eu me dei conta, esses 4 anos que estou acá em Chile, que a gente habla muito acá, que Deus te bendiga, que Deus te bendiga. É algo, queridos,
muito bueno de falar sobre a vida de uma persona. Pero quero que entenda algo. Eu hablo isso também. Pero eu hablo em la vida de uma persona que aún não está em Cristo. Então, quando hablo com essa persona, eu hablo para ela. Que Deus te bendiga. Amém? Que você seja alcançado por la bendição de Deus. Agora, quando eu hablo com um cristiano, com uma persona que já está em Cristo, eu hablo para ela um pouco distinto. Eu hablo que Deus continue bendecendo-te. Por quê? Porque ela já é bendecida. Se um não está em Cristo, já és bendecido. Já tem a bendição. Mira novamente o que está escrito acá em esta carta, queridos. Que isto seja revelação em tu vida hoje. Bendito seja o Deus e Padre de nosso Senhor Jesucristo, que nos bendijo, passado, com toda bendição espiritual em los lugares celestiales em Cristo. Amém. Aleluia. Então, toda bendição já foi dada em Cristo. Agora, é um hecho. Está, digamos, em las regiões celestiales, não é? É uma realidade. Como eu vou trazer esta bendição para a minha vida? Quando eu entendo, quando eu reconozco, quando eu compreendo a palavra, quando declaro essas verdades em minha vida, por la fé, eu vou trazer para a minha vida estas bendições que estão em las regiões, em los lugares celestiales em Cristo, para a minha vida hoje, crendo em lo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Assim que tu já és bendecido. Então, eu hablo para ti que Deus continue bendecendo-te. Amém? Aleluia! Então, todo lo que a palavra de Deus disse que já foi hecho em Cristo, já não compete a Deus, sino a nós outros. Agora, querido, você e eu temos uma responsabilidade. E qual é esta responsabilidade? Crer no que está escrito na palavra de Deus, praticar o que está escrito na palavra, viver, declarar essas verdades em nossas vidas. Amém? La bendição, la obra de Cristo, queridos, já foi hecha. Entenda algo. Há mais de 2000 anos que Jesus morreu em uma cruz para salvar a humanidade. Verdade? Amém. Já. Todos estão salvados? Não. Porque há que crer e receber. Não é assim? Amém. Isso é uma realidade para todo. Cristo, quando morreu em la cruz para nos salvar, para nos dar uma completa salvação, para que isso se torne uma realidade em minha vida hoje, eu tenho que crer e tenho que confessar. Pablo disse que o espírito de la fé é: eu creí, por isso hablei. É importante que você abra tua boca, que você declare, que reconozca essas verdades. Então, Cristo hoje, imagine uma pessoa, um amigo, um familiar, um parente, não sei, alguém que você esteja orando que aún não tem salvação. Jesus não vai volver à cruz para morrer por ele. Já foi hecho, consumado é. O que esta pessoa necessita ser? Reconhecer e receber. Não é assim? Amém. Assim é com as bendições de Deus. Já foi hecho, consumado é. Já é uma realidade, você já é bendecido. Agora, tenho que reconhecer para que essas bendições que estão disponíveis em los lugares celestiales venham para a minha vida. Como? Crendo, confessando, vivendo. Aleluia, amém. Aleluia. Amém, glória a Deus. Então, a palavra escrita permanecerá em el passado. De agora em adelante dependerá de nós outros trazer para o presente. É isso que temos que fazer. Sacá-la do tempo passado e colocá-la em el presente e nos posicionarmos em esta verdade. Aleluia! Porque todo o que tu estás lendo na Bíblia, principalmente nas cartas, né, por supuesto, que são escritas para a igreja. Então, quando eu encontro algo que Cristo já hizo, que está em el passado,
já é uma realidade em minha vida hoje. Como vamos fazer isso? Vou te ensinar. Aleluia! Vamos abrir a Bíblia em 2 Pedro, em capítulo 1, no versículo 3 e versículo 4. E aí vamos entender como eu vou fazer isso, para beber essas verdades, para trazer essa palavra que está em passado para mim presente. Acá em 2 Pedro, em capítulo 1, no versículo 3 e 4, Pedro dijo: pois su divino poder nos ha concedido. Passado. Presta atenção quando estiver lendo tua Bíblia. Nos ha concedido todo quanto concerne a la vida e a la piedade, mediante o verdadeiro conhecimento de aquele que nos chamou por sua glória e excelência. Por elas, ele nos ha concedido suas preciosas e maravilhosas promessas, a fim de que ustedes cheguem a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Usted se dá conta que o verbo está em el passado. É outra coisa, queridos, que já foi hecha em Cristo, consumado é. Aleluya. Por su divino poder nos ha concedido. Que nos foi concedido? Todo quanto concerne a la vida e a la piedade. Ou seja, querido, a tua vida natural e a tua vida espiritual. A todo o que tu necessita para uma vida natural ou física acá na terra, assim como espiritualmente. Já foi dado. Talvez você esteja pensando, pero maestra, não tenho tudo isso, não estou bebendo tudo isso em minha vida. Por quê? Necessita conhecimento. Se seguimos lendo este versículo, vamos entender como isto vai vir a nossa vida. Então, ele habla, por seu divino poder, nos ha concedido todo quanto concerne a la vida e a la piedade, como mediante o verdadeiro conhecimento de aquele que nos chamou. Quem nos chamou? Deus, por meio de Jesus. Então, esse é o conhecimento. Uma vez mais, estou volvendo acá a nosso programa de la rádio Conhecendo a Verdade. Esse é o propósito, trazer a verdade da palavra de Deus para liberar tu vida, para que tu pueda desfrutar de aquilo que Cristo já hizo em la cruz por ti. Então, queridos, que você seja deste dia em adelante despertado quando vai ler tu Bíblia. Mira, esse verbo está em el passado. Já pode crer que é algo que já foi feito em Cristo, que se eu estou em Cristo, é uma realidade em minha vida. Aleluia. Aleluia. Então, entenda que Jesus, por exemplo, vamos pensar em el tema de enfermidade e de sanidade. Já? Como podemos também entender dentro disso que estamos falando, desse consumado desta realidade que já temos em Cristo. Quando pensamos, por exemplo, em lo que está escrito em el livro de Isaías, em el Antigo Testamento, em capítulo 53, que é um capítulo profético que está falando da obra de Jesus Cristo em la cruz, né? Amém. Se você pode depois ler todo esse capítulo 53, é poderoso, habla de grande sacrifício que hizo Jesus Cristo em la cruz. Em lo versículo 4 do capítulo 53 está escrito: ciertamente ele levou nossas enfermidades e cargou com nossos dolores. Agora se dá conta que este verbo levou também está em el passado. Aleluia! Já foi feito, consumado és. És uma realidade em Cristo. Levou, está em el passado, foi algo feito por Cristo. Por isso podemos declarar essa realidade em nossa vida agora.
esta mesma verdade que está cá em Isaías 53, em versículo 4, foi confirmada em El Novo Testamento. Podemos ver, por exemplo, em Mateus, em capítulo 8, versículo 17. Está escrito assim: para que se cumplisse lo dicho por el profeta Isaías, quando dijo, ele mesmo tomou nossas enfermidades e levou nossas dolências. Uau! E agora, como eu vou entender isso? Imagine-te que você que está me escutando agora em esta manhã está sentindo algum dolor, está enfrentando alguma circunstância de enfermidade. Então talvez você esteja pensando, como eu entendo que Jesus levou toda enfermidade, toda dolor, e eu estou com tanto dolor agora em meu corpo, e eu estou com essa enfermidade em meu corpo? Como eu entendo isso? Como isso é uma realidade em Cristo? Amém. Então, já tenho falado para vocês. Você já é bendecido com todas as bendições, incluso sanidade. Agora, eu tenho que conhecer. Recuerda que as bendições vão chegar hacia minha vida por meio do conhecimento. Conhecendo a verdade, conhecendo a palavra. Essa realidade vai chegar hacia tua vida. Então, eu tenho que ler a palavra. Mira, Jesus já isso. Jesus já levou sobre si. Então, essa enfermidade, esse dolor que estou sentindo agora não pode estar sobre o meu corpo. Por las llagas de Jesus, eu fui sanada. Entenda, se eu fui, estou. Se eu fui, estou. Se eu fui, estou. É assim que temos que crer. Podemos ver também, por exemplo, na carta de 1 Pedro, em capítulo 2, versículo 24. Esse texto nos revela uma dimensão mais profunda del consumado es. Acá Pedro dijo, ele mesmo, hablando de Jesus, ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados al madeiro, para que nós outros, muertos já ao pecado, vivamos para a justiça. Por suas heridas, fuimos ustedes sanados. Foram ustedes sanados. Querido, está em el passado. Eu estou acá abrindo tus olhos para o que está escrito na palavra, para que você considere o verbo quando está em el passado. Está muito claro, ele levou, já foi hecho. Cristo não vai volver à la cruz para levar essa enfermidade que está sobre tu corpo agora. Já foi hecho. E ele continua falando, para que nós outros, muertos ao pecado, ou seja, se eu estou em Cristo, já estou morta ao pecado. Tenho uma nova vida em Cristo. E ele continua, vivamos para a justiça. Por suas heridas foram ustedes sanados. Passado, queridos. Já fui. É uma realidade em Cristo. Que tenho que fazer agora? Crer. Tão solamente e hablar. Esse é o espírito da fé. Eu creí, por isso hablei. Amém? Então, aunque você neste momento esteja sentindo um dolor, uma enfermidade em tu corpo, você pode declarar a palavra de Deus. Eu não estou mentindo. Eu estou declarando a palavra e a palavra é a verdade. Amém? Aunque esteja sentindo um dolor em meu corpo, uma enfermidade, eu posso falar por las llagas de Jesus, eu fui sanada. Estou sanada, graças Senhor. Graças te dou, porque estou sanada, e assim será uma realidade em tu vida. Aleluia. Fueron, entendam, o verbo está em el passado e tu tienes que trazer ao presente. Como? Confirmando o que está escrito, actuando à altura de lo que a palavra disse, declarando a palavra. Soy sanado, estou sanado. Então, esta realidade assim será
em tu vida. Aleluia. Jesus já operou, já falou isso. A obra já está hecha. Agora tu tienes que crer, assim como tu creíste para a salvação. Tu crê que no momento que tu confessaste a Jesus, tu recebiste a salvação? De la mesma maneira, queridos, temos que receber todas as bendições em nossas vidas. Se é sanidade ou se é outra coisa que estejamos necessitando. Creyendo com o coração e confessando com a boca. Este é um princípio estabelecido por Deus em sua palavra. Amém? É algo, queridos, que a palavra de Deus nos ensina. O tempo passado da palavra de Deus só poderá envolver-se tempo presente em nossas vidas à medida que creemos e atuamos de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Deus não pode fazer nada hasta que tomemos uma iniciativa. Hasta que expressemos nossa fé. Recuerda que está escrito na palavra: el justo por la fé vivirá. Ou seja, minha vida, desde o momento que aceitei a Jesus, há que ser por la fé. Amém? Sem fé, a Bíblia nos habla, é impossível agradar a Deus. Amém? Então, que esta seja uma realidade em tu vida. Aí mais coisas acá que eu trago para compartilhar, pero já chegamos acá no nosso tempo. Creio que vou dar continuidade nesse estúdio acá. Próximo viernes que estarei acá traindo a palavra. Vou dar continuidade acá nesse estúdio, porque creio que isso é importante, porque creio que isso é necessário para a tua vida, porque creio que se tu entendes isso e se tu recebes isso em teu coração, tu vai a desfrutar de lo mejor de Deus para a tua vida, de todo lo que Jesus ha conquistado em la cruz. Sabe, queridos, uma vez eu ouvi um pastor falando e isso foi muito forte a meu coração. Não quero chegar um dia delante do Senhor em el cielo e escutar Deus falando para ti: hijo, hija, eu conquistei tantas coisas para ti em la cruz, porque tu não desfrutaste disso enquanto estava em la tierra. E tu hablar, pero Senhor, eu não lo sabia, eu não entendia ou não conhecia. Que não seja por falta de conhecimento. Deus nos trajo acá, a minha esposa, o pastor Alexandre, para estarmos acá, queridos, para trazer o conhecimento, a palavra revelada, para bendecir sua vida. Amém? Esta palavra que é viva e poderosa. Então, é isso que desejamos e é isso que hacemos. Então, tenha um dia bendecido em la prática de esta palavra e recuerda, tu já eres bendecido. Assim que para todos te que está em Cristo, eu hablo para ti, que Deus continue bendecendo-te em nome de Jesus.